do Léo Nurbin. Destaquei para vocês quais são os substantivos dentro dessa música. Vocês concordam? Vocês também conseguiriam destacar? Vocês acham que está faltando algum substantivo? Deem uma analisada rápida aí e me falem pelo chat, por favor. E aí, gente? Cadê vocês? Vocês não estão aí, não? Estão me enganando? Concordam com esses substantivos destacados? Sol é substantivo, sala é substantivo, TV é substantivo, sonho é substantivo, resposta é substantivo. Eu poderia grifar o 2 ali, é substantivo? Vim dizer que o sol apareceu para nós dois, o 2 é substantivo? Como que eu sei se é substantivo ou não? O que vocês entendem por substantivo? Gente, para eu continuar a aula explicando substantivo, eu preciso que vocês saibam o que é substantivo, né? Senão não tem muito. Luísa, mas eu quero o conceito. Qual é o conceito? O que é um substantivo? Qual o conceito de um substantivo? Isso aí, não só seres, né? Eu voltar aqui. Isso aí. Pronto. Substantivos são palavras, então, variáveis, que elas vão variar em gênero e número, né? Elas vão nomear seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, aqui na nossa música, nós temos aí sol, sala, TV, sonho, resposta, sala de jantar, varanda, lugar, mundo com os substantivos. Ok. Também, Luísa. Aí é um tipo de substantivo, esse aí que você está me falando, que é um nome dado a um objeto, a uma pessoa, pode ser próprio, isso aí. São tipos de substantivos. Agora, podem ser femininos, masculinos, plural e singular, isso aí, Isabela. Perfeito. Agora, nós vamos para a apostila. Eu não sei se vocês já estão com essa apostila em mãos aí, né? Mas se não tiverem, eu vou, de qualquer forma, eu vou colocar ela aqui. Só que aí eu não vou ter acesso ao chat, então eu vou ter que ficar indo e voltando, tá? Aqui para a plataforma. Então, se vocês falarem alguma coisa que eu não responder, é porque eu não estou vendo o chat, mas aí depois eu volto aqui para ver, tá bom? Aí eu vou abrir a apostila de vocês aqui. Prof, é a apostila 3? Isso aí. O estudo da morfologia. Quem quiser falar comigo pode ligar o microfone, tá? É até melhor mesmo, que eu não preciso ficar indo lá ver o chat. Vamos lá. Olha só. Nós temos aí o estudo dos substantivos. Então, vamos dar uma revisadinha pelo que a gente viu semana passada. Uma das primeiras demandas que criamos quando entramos em contato com a língua, ainda nos nossos primeiros anos de vida, diz respeito ao nome das coisas. Como seres comunicativos, interagimos com tudo que está ao nosso redor. E com isso, sentimos a necessidade de nomear objetos, fenômenos, estado e até outros seres. Além de criar conceitos para tudo
aquilo em que nos relacionamos. Para atender a essa necessidade, são criadas palavras cujo objetivo é justamente dar nome aos elementos que nos rodeiam. Essas palavras são substantivos. Então, aí nós temos a definição de substantivo. Substantivo, então, é dar nomes, né? A gente vai dar nomes às coisas, aos seres, e aí, isso aí é o que a gente chama de substantivo. Do ponto de vista semântico, portanto, substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, processos, estados ou sentimentos. No entanto, como visto, a classificação não pode ser feita apenas tendo como base o aspecto das ideias transmitidas. É preciso também analisar questões relativas à morfologia e à sintaxe. Vamos ver aí alguns exemplos. Os principais problemas vivenciados hoje terão uma série de impactos sobre as próximas gerações. Nela foram destacados 4 substantivos: problemas, série, impactos e gerações. Considerando a relação que eles estabelecem com as outras palavras nessa construção, aspecto sintático e a capacidade de se flexionar, aspecto morfológico, é possível em gênero feminino e em número plural ou singular. É interessante, então, perceber que esses substantivos são palavras que vão estabelecer um parâmetro de concordância com as outras palavras que estão aí dentro da nossa oração. Então, um substantivo que está no masculino e no plural, por exemplo, os determinantes também vão estar no masculino e no plural, tá bom? Então, a gente pode afirmar que eles exercem um papel de núcleo nas expressões em que eles se encontram. Sendo assim, pode chegar a uma definição geral dos substantivos, considerando os 3 aspectos estudados. Substantivos são palavras variáveis que nomeiam seres, estados, ações e qualidades e que exercem papel de núcleo de expressões. Ok, até aí. Esse aí é o nosso... Opa, peraí... Aqui. Esse aqui é o nosso conceito, então, de substantivo. Substantivo vão ser palavras que são variáveis, ou seja, elas vão variar em gênero masculino e feminino e em número, plural ou singular. Vão nomear seres, estados, ações, qualidades e vão exercer um papel de núcleo das expressões dentro da nossa oração. Beleza até aí, né? Tendo em vista essa definição, pode-se concluir que qualquer palavra que se enquadre nessas 3 condições será considerada um substantivo. Isto é, palavras que originalmente são de outras classes podem passar a funcionar como substantivos, processo ao qual se dá o nome de substantivação. E aí, vocês lembram que eu mostrei para vocês na semana passada que amar é verbo, estava dentro da caixinha de verbos. Amar é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. É verbo. Mas quando eu falo assim, o amar é algo singular, aí eu transformo esse amar verbo em um substantivo, que é o que acontece aqui dentro dessa música e dessa canção do Vinícius de Moraes, que chama Consolação. Ó, se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar. Sofrer e chorar são verbos. Eu sofro, tu sofres, eu choro, tu choras, ok? Só que aqui dentro dessas 2 orações aí, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, sofrer e chorar não estão aí dentro da caixinha dos verbos. Eles são transformados em substantivos. E aí, quando eles são transformados em substantivos, a gente dá o nome de substantivação. Houve uma substantivação. Então, ó, no 3º e no 4º versos, a ocorrência de 2 palavras que inicialmente seriam verbos em sua forma infinitiva: sofrer e chorar. Contudo, a presença de um determinante aí é o que Luísa Liz falou lá, quando coloca um artigo antes, não foi isso? Acho que foi isso que Luísa falou. Contudo, a presença de um determinante ligado a eles, aí no caso vai ser o artigo ou sofrer, ou chorar, faz com que essas palavras passem a funcionar como um substantivo nas frases em que se inserem.
Disse, portanto, que são verbos substantivados, ou que são verbos que atuam como substantivos. É possível classificar os substantivos em grupos, de acordo com a sua formação ou de acordo com o elemento. Nós vimos isso na semana passada já, né? Quanto à formação, os substantivos podem ser primitivos, derivados, simples ou compostos. Primitivo é quando ele não é formado de uma outra palavra, ele nasce, a palavra nasce dali. Então, pedra, jornal, é a primeira palavra. Derivados são as palavras que vêm após, que são derivadas dessa primitiva. Então, pedreiro vem de pedra, jornalista vem de jornal. Quando eles são simples, é porque eles apresentam apenas um radical. Então, eu só tenho uma palavra, um radical. Composto é quando eu tenho dois ou mais radicais, né? Então, guarda-chuva, eu tenho duas palavras, em dois radicais. Passatempo, duas palavras que estão juntas em uma só, então eu tenho dois radicais. Quanto ao elemento em que é designado, nós também vimos, ele pode ser comum, próprio, concreto ou abstrato. Comum vai nomear uma espécie, né? Menino, cidade. Próprio dá nome particular, nomeia um ser particular. Então, João, Curitiba. João é o nome do menino, Curitiba é o nome da cidade. Concreto vai nomear um ser que tem existência autônoma, ficcional ou não. Chão, mulher, fada, saci, Deus. E abstrato vai nomear ações, noções, estados e qualidades tomadas como seres. Amor, força, corrida, doença, ok? Além dessas classificações, também existem substantivos que, embora estejam em sua forma singular, designam um conjunto de seres de uma mesma espécie. São os chamados substantivos coletivos. Vocês devem ter aprendido na época lá da escola, bem pequenininhos, os substantivos coletivos tiveram que gravar alguns, né? Nossa, eu lembro que eu tinha que gravar os substantivos coletivos. Então, um exemplo aí, ó. Por exemplo, a um grupo de cães dá-se o nome de matilha, de lobos, alcateia. Para um grupo de estrelas, constelação, de pessoas, multidão. E por aí vai, né? Então, nós temos também os chamados substantivos coletivos. Então, quando aparecer assim, a multidão invadiu o estádio, multidão vai ser um substantivo. E aí, qual é a classificação desse substantivo? Substantivo coletivo. Ok, até aí. Eu acho que eu pedi para vocês fazerem na semana passada esse exercício, mas a gente não corrigiu. Vocês sabem quais são os substantivos coletivos de ilhas, examinadores, peixes, caminhões, aviões, quadros, ladrões e vacas? Eu vou ter que voltar aí no chat ou vocês podem falar pelo microfone? Alguém pode ser o porta-voz aí das respostas? Eu particularmente não, mas... Não conhece? Nenhum? Como que é chamado um Peixe, eu conjunto sei, de eu acho. ilhas? De ilhas, não sabe? Arquipélago. Arquipélago? Isso aí, arquipélago. Então, se vocês puderem botar isso aí no caderno de vocês, seria bom para depois vocês passarem para a apostila. De examinadores. Alguém sabe? Quando eu falo assim, eu vou apresentar o meu TCC, eu vou apresentar a minha monografia, vou defender o meu doutorado, quem é que vai me avaliar? A gente chama de quê? Aquelas pessoas que vão me examinar? Vocês sabem? Ninguém? A gente chama de banca avaliadora. Então, a banca é o coletivo de examinadores. E de peixes? Cardume. Isso aí, cardume. Caminhão. Alguém sabe? O coletivo de caminhões. Se eu não me engano, é frota. Mas eu tenho que pesquisar aqui, que eu não estou lembrada também, não. Aviões. Alguém sabe? Professora, eu pesquisei, é frota mesmo. É frota mesmo? Obrigada. Sim. De aviões agora, sabem? Não, professora, desculpa. É avião que é frota.
Avião é Caminhões, eu não frota? sei. É, avião. Tá, então caminhões a gente tem que pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar. Alguém sabe os outros aí de quadros, ladrões e vacas? Vão falando aí para mim. De vaca e rebanho? De vaca, eu acho que é. Eu vou aqui. De quadro, se eu não me engano, é galeria. Deixa eu olhar o que de vaca. Vocês estão pesquisando aí também? Ah, de vaca é manada. Pode ser rebanho também. Eu acho que de gado que é rebanho. Deixa eu ver aqui. Coletivo de vaca. Professora, Oi! eu acho que caminhões é comboio. Comboio, beleza. E então vacas aí, vacas e bois, né? Vai ser manada. E agora de ladrões, foi o que falta, né? Qual é o de ladrões? Isso aí é fácil, né? Ninguém lembra de Ladrão, ladrão? não sei não. Não? Quadrilha, gente. Quando junta mais de um ladrão é o quê? Quadrilha. Ah, Se eu tá, junto é verdade. mais de 3, mais de 4 ladrões, eu tenho uma quadrilha. Beleza? Então, vamos ver esse número 3 aqui. Leia o texto a seguir. Ó, a Esquadrilha da Fumaça. É amanhã. O plenário da Câmara vota nesta terça a resolução que visa coibir o abuso com as passagens aéreas. O chamado baixo clero já esperneia contra tentativas de moralização, fraca, diga-se de passagem, desde a semana passada. Mas a votação é aberta, ou seja, quem for contra o controle das passagens vai ter que dar a cara de pau à tapa. Aguardemos. O coletivo Esquadrilha foi utilizado na charge com sentido conotativo. Explique a relação de sentido sugerida por essa palavra no texto em questão. O que vocês acham aí? Por que foi usada a esquadrilha da... Ah, eu não consigo ler o que está escrito. Não sei se é ameaça. Da arruaça. Não vou conseguindo ler. Estou sem óculos aqui. Mas eu acho que é isso, esquadrilha da arruaça. É da arruaça mesmo, professora. Ah, obrigada. Então é isso aí. A esquadrilha da arruaça. Por que foi utilizado esse termo aí, esquadrilha? Esquadrilha é coletivo de quê? Alguém sabe? É de aviões, professora? Talvez. Juntou avião com ladrão e virou esse negócio aí? Esse negócio aí? O que é esse negócio aí? Tenta me explicar melhor. Ó, porque eu não sei como que é avião, esqueci, mas ladrão é quadrilha. E aí tá falando de avião. E aí pegou esses políticos aí, esses caras aí, sei lá, e aí juntou e virou esquadrilha. Não sei. Não, mas a palavra, o coletivo esquadrilha já existe. Ó, esquadrilha é um coletivo de avião aí, que foi o que vocês falaram mesmo, tá? O que foi colocado aí? O esquadrilha não foi utilizado de forma denotativa, porque de forma denotativa deveria ter aviões desenhados nessa charge. Não tem aviões, tem homens, né? Pessoas aí que estão com os bracinhos abertos, como se estivessem voando. Então, o que eles estão fazendo aí, a ironia contida nessa charge aí,
Aí que a gente vai ter a esquadrilha da ruaça, porque no texto ao lado está falando, ó, o baixo clero já esperneia contra a tentativa de moralização. Então, nós temos pessoas que não queriam que essa votação aí fosse aberta. E aí, o que é feito? A votação vai ser sobre o abuso com as passagens aéreas. Então, está ligado a avião. E aí foi feita uma brincadeira com as palavras, com esse coletivo. Tranquilo até aí? Nós vamos agora entrar nas flexões do substantivo. Nós vimos que os substantivos são palavras que sofrem alterações, né? Que sofrem flexões. A gente viu que vai sofrer flexão em gênero, número e grau. Eles são um nome variável. Então, como a gente mencionou, substantivos são, de maneira geral, variáveis, podem apresentar formas diferentes no que diz respeito ao gênero, ao número e ao grau. No que se refere às variações de gêneros, os substantivos podem assumir formas masculinas, quando se pode antepor a eles o artigo o, ou femininas, quando o artigo anteposto é o a. Isso, todavia, nem sempre tem... Isso aqui é importante, hein? Nem sempre tem relação direta com as noções biológicas ou sociais do que é masculino e feminino, tá? Existem palavras que, quando a gente lê, a gente fala assim, é feminina, com certeza, terminou com A, por exemplo, né? Terminou com A, é feminina. É igual alface, não é? Isso, e nós vamos ver o alface ainda. E vocês vão perceber que, muitas vezes, aquela palavra, ela vai ser ou feminina ou masculina, né? E aí a gente vai se enrolar um pouco, porque dentro do que a gente entende biologicamente ou socialmente como masculino e feminino, vai de encontro ao que aparece pra gente. Então, isso ocorre porque a categoria de gênero a que se refere, quando se fala dos substantivos, é uma noção de natureza gramatical. Quando eu falo que uma palavra é feminina ou masculina dentro da gramática, quando a gente está falando de substantivos, eu estou falando sobre ela ser masculina ou feminina gramaticalmente, tá? De natureza gramatical. Então, ou seja, diz respeito à estrutura da palavra, sem necessariamente fazer uma relação direta com a ideia por ela designada. Por exemplo, a palavra criança é sempre feminina. Quando eu vou falar de uma criança, eu falo a criança. Independe se essa criança é um menino ou uma menina, né? Eu não vou falar o criança porque eu tô diante de um menino. Eu vou falar a criança e mesmo sendo essa criança um menino, tá bom? Processo semelhante ocorre com vítima, pessoa ou cônjuge. Quando o substantivo apresenta uma mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, a gente chama de uniforme. Só tem uma forma. Uni é uma. Eu só tenho uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá bom? Se houver uma variação entre as formas, como ocorre menino, menina, aí muda, né? O finalzinho da palavra muda. A gente considera esse substantivo como biforme, ou seja, eu tenho duas formas. Bi vem de dois, né? Duas formas. Então, a gente vai organizar da seguinte forma. Eu tenho substantivos uniformes e substantivos biformes. Dentro dos substantivos uniformes, eu separo eles em três classificações. Epicenos, comuns de dois gêneros e sobrecomuns. Os epicenos vão nomear animais, tá? Então, eu vou ter um substantivo uniforme epiceno. Quando eu tenho um substantivo uniforme epiceno, é porque eu estou diante de um substantivo que vai dar nome a um animal. Então, onça, cobra, jacaré é uniforme, eu só tenho um, eu não falo onça, onço, cobra, cobro, né? Não falo. É a onça, macho, a onça, fêmea. A cobra, macho, a cobra, fêmea. O jacaré, macho, o jacaré, fêmea. Ok? Então, vocês podem perceber que onça é um substantivo feminino. A onça. Mesmo que eu esteja falando de uma onça macho. Aí, quando eu quiser falar a onça é macho ou a onça é fêmea, eu tenho que colocar macho ou fêmea na frente. Então, eu tenho um substantivo epiceno aí. Comuns de dois gêneros. Se é comum de dois gêneros, é porque vai ser o mesmo substantivo para os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Então, quais são os exemplos aí? Estudante, colega, dentista. E como que eu vou saber se eu estou diante de um masculino ou um feminino? Se o estudante é um menino ou menina? Se o colega é um menino ou menina? Eu vou
olhar isso de acordo com o que Artigo. determina isso aí, com o artigo. Então, o estudante, a estudante, o colega, a colega, o dentista, a dentista. Vocês vão perceber que o substantivo em si, ele não muda. O que muda vai ser o artigo, ok? E os sobrecomuns vão designar pessoas, e aí é parecido com os primeiros aos epícenos, que nomeiam os animais, né? O gênero é fixo. O gênero de onça é a onça, é fixo. Para eu saber se é macho ou fêmea, eu tenho que colocar macho ou fêmea. Quando eu estiver falando sobre pessoas, eu tenho sobrecomum. Eu tenho um substantivo uniforme sobrecomum. E aí, como é que eu vou saber? A criança, a criatura, a pessoa, o indivíduo, o bebê. Se eu quiser falar que o bebê é menino, eu tenho que falar o bebê, menina, ou o bebê Maria. Não é a bebê, tá bom? É a mesma coisa de criança, é a criança, né? O criança. Tranquilo, né? Então, os substantivos, eles nascem, eles já têm a sua própria definição de masculino e feminino. Biformes aí, a gente viu os uniformes, vamos ver os biformes. Eles vão possuir inflexões na própria palavra, como nós vimos ali, menina e menino. A própria palavra vai me falar se o substantivo é masculino ou feminino. Então, gato e gata, professor e professora, aluno e aluna. Geralmente, vai ser esse finalzinho aí, né? O O e o A. O O para masculino e o A para feminino, tá? Beleza? No caso de professora aí, né? E professora, para ficar feminino, coloca o Azinho no final. Aqui a gente tem uma curiosidade de presidente ou a presidenta ou a presidente. Quando a Dilma ganhou as eleições em 2012, 14, não me lembro agora quando foi que Dilma ganhou a eleição. Mas, enfim, quando a Dilma ganhou a eleição, ela foi a primeira mulher eleita para o cargo de presidente do Brasil. Então, até anos 2000 aí, 2000 e pouco, né? Nós não tínhamos mulher nesse cargo mais alto aí de poder. Para vocês verem aí como é que tá tudo interligado, né? Com a nossa sociedade patriarcal e por que a gente fala tanto de machismo. Então, olha a curiosidade que a apostila trouxe para vocês aí. Uma polêmica surgiu nos últimos anos a respeito da ocorrência da marcação do gênero no substantivo presidente. O uso pela forma flexionada, presidenta, em comunicações oficiais incomodou muitos brasileiros, inclusive profissionais da comunicação e professores, os quais alegaram ser um erro. Há registro da forma presidenta no feminino desde o século XIX em dicionários tradicionais da língua portuguesa. Para se ter uma ideia, o verbete presidenta consta no dicionário de português-francês de Domingos Borges de Barros, já no ano de 1812. Outras obras de referência tradicionais também apresentam a mesma entrada, como é o caso dos dicionários Aurélio, desde a sua primeira edição, na década de 1970, e Roais. Em todos eles, a palavra tem como significado mulher que preside. Então, dentro dos dicionários, mesmo os mais antigos, aparece a palavra presidenta como feminino de presidente. Então, se nós formos pensar assim, presidenta e presidente é um substantivo biforme, né? A palavra vai ser flexionada. E aí a gente continua aqui. Então, há uma forma errada? Não. O que acontece é que essa palavra admite as duas formas, tanto a biforme, que é presidenta ou presidente, como comum de dois gêneros, que seria presidente. Aí seria a presidente Dilma ou o presidente Bolsonaro. Portanto, é uma questão de escolha do enunciador. Se eu quiser chamar uma mulher de presidenta, eu posso. Se eu quiser chamar uma mulher de presidente, eu também posso. Tá? Isso fica de acordo com quem vai falar ou quem vai escrever. Nenhuma delas está equivocada do ponto de vista da norma padrão e nem há uma considerada mais ou menos formal do que a outra. Beleza? Isso é uma curiosidade que a apostila trouxe para vocês. Então, com relação ao substantivo presidente / presidenta.
Além do gênero, então, além dele ser designado, do substantivo ser designado feminino ou masculino, nós também podemos designar ele como plural ou singular. Isso vai dizer respeito à quantidade, né? Então, para isso, cadê? Me perdi aqui, peraí. No que diz respeito a esse aspecto, é importante analisar como se dá o padrão de formação do plural nessa classe gramatical em português. E aí, pessoal, é gravar mesmo a regra, não tem jeito, tá bom? Quando os substantivos forem terminados em uma vogal ou em um ditongo, a gente vai acrescentar o Szinho no final, tá? Então, bola, bolas, rei, reis, casa, casas. Eu coloco o Szinho aí no final e pronto, tá tudo certo. Quando a gente termina em M, troca-se o M pelo N e acrescenta-se o S. Então, terminou em M, rim, tiro o M, coloco o N e acrescento um S, tá bom? Quando eu tiver substantivos terminados em ditongo nasal, eu vou fazer plural foi ótimo, plural em ons, ãos ou ães, tá? Questão, questões, cristão, cristãos, capitão, capitães. Ah, professora, então não tem uma regra? Não tem assim uma regra para eu saber quando usar o ons, o ãos ou o ães. Isso é leitura ou vocês gravarem, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vai fixar as palavras. Substantivos terminados em R e Z. Professora, Eu. aqui, e a palavra poeta e poetisa? E o que é que tem? Que as mulheres não estão querendo mais ser chamadas de poetisa e ser chamadas de poeta também. Não entendi. Uai, eu não vi isso, não. Onde você viu isso? Minha mãe me falou, ela falou que aconteceu isso e era alguma coisa relacionada à política. Aí ela falou, comenta com sua professora. Eu comentei, mas não sei. Empoderamento. Pergunta para sua mãe depois, porque eu não vi nada disso. O feminino de poeta é poetisa mesmo. Tá? Foi Luísa que falou comigo, não foi? Fui eu. Pela voz? Ah, então tá. Pergunta para sua mãe depois me fala. Tá bom. Ó, vamos lá. Falo. Ela disse que foi alguma coisa relacionada a empoderamento feminino. Não vi nada, vou dar uma pesquisada. Vou dar uma pesquisada sobre isso. Eu não vi nada, não. Mas obrigada pela informação. Agradece sua mamãe aí. De nada. Os substantivos terminados, então, em R e em Z, a gente vai acrescentar ES, né? Se nos substantivos lá normais a gente coloca só o Szinho, quando termina em R ou em Z, a gente tem que colocar um E antes desse S. Então, raiz, raízes, eu coloco ES. Substantivos terminados em S. Quando oxítonos, acrescenta-se ES à forma do singular. Então, país, países. Nos demais casos, eles ficam invariáveis. Então, para dar a ideia de plural, eu vou ter que indicar o artigo antes. Os lápis, não é os lápises, né? Os ônibus, os es. Tá bom? Então, é os lápis, os ônibus, dois atlas, os pires, tá bom? Eu só mudo se forem as palavras oxítonas, e aí vocês vão ter que retomar lá as regras, né, gramaticais de acentuação. Substantivos terminados em X, quando possuem duas ou mais sílabas, ficam invariáveis. Tórax, duas, xerox, os tórax. Quando monossílabos, a gente acrescenta ES. Então, fax, faxes. Fica feio, né? Estranho, mas é assim mesmo. Terminados em L. Se terminar em AL, EL ou UL, troca-se esse L por IS. Então, animal, animais. Papel, papéis. Ok? Se terminar em IU e for oxítona, troca-se por L, o L por S. Então, barril, barris. Se terminar em il e não for oxítona, troca-se o il por eis. Míssil, mísseis. Tranquilo, né? Tem que gravar mesmo, ou muita leitura aí, galera. Substantivos terminados em zinho, coloca-se a palavra primitiva no plural. Mulheres, cães, tira-se o S. Então, mulheres, eu tiro o S, fica mulhere.
e acrescenta-se ozinho. Então, fica mulherezinhas, não mulherzinhas, tá bom? Mulherezinhas, cãezinhos. Tranquilo? Beleza? Amorezinhos, né? Amorzinho, não. Aliás, não é que não é, né? A norma culta tem que ser amorezinhos. Aí, no nosso dia a dia, a gente pode chamar o nosso crush de amorzinho sem problemas, né? Que ele não vai se importar, não, porque é carinhoso. Eu acho que já deu nosso horário. Já tem 3 minutos. Deixa eu ver aqui. Eu tinha que vir até a 104. Deixa eu terminar a 103 e a 104, porque é semana que vem. As explicações sobre o motivo de uma palavra ter o plural constituído de uma forma específica não são, muitas vezes, tão evidentes, pois demandam conhecimento sobre a etimologia, ou seja, sobre a origem dessas palavras, que é de interesse mais para os especialistas dessa área de linguística, da minha área, né, de estudo, do que de vocês. Porém, a percepção do padrão de formação do plural pode ser útil para evitar os desvios na escrita, mesmo que diante de palavras desconhecidas ou mesmo criadas. E aí, por isso que eu falo que é tão importante o hábito da leitura. Quanto mais a gente tiver o hábito de ler, a gente não vai precisar gravar tanto as palavras, as regras, porque o hábito da leitura vai fazer com que a gente perceba um padrão. Todavia, os padrões citados na tabela dizem respeito aos substantivos simples, né? Aqueles substantivos com um radical só. Quando for o caso da gente colocar em plural os substantivos, que vai ser aquele substantivo composto, né? Que vai ter mais de um radical, essa lógica ela vai ser diferente. Então, como os substantivos compostos são formados pela junção de duas ou mais palavras, a formação do plural, nesse caso, vai depender da característica das palavras envolvidas, no que diz respeito à capacidade de se flexionar. Lembrem que um substantivo ele é flexionado em gênero e em número. Mas a gente viu que algumas palavras, a gente começou lá no início, quando a gente foi de morfologia, nós percebemos que algumas palavras elas não vão variar, tá? Então, quando a gente vai diante de uma palavra composta, a gente tem que ver isso, ó, meio termo. Meio é um numeral, e numeral é variável. Termo é substantivo e substantivo é variável. Então, eu vou colocar plural nos dois, meios, termos, tá bom? Aí, como é que a gente vai saber, então? Aqui tem uma regra geral. Quais são as palavras que vão variar? Substantivo, adjetivo, numeral e pronome. Quais que não vão variar? Advérbio, verbo e prefixo. Tá? Então, quando eu tiver guarda-chuva, guarda vem de guardar, né? De verbo. Ou guarda-roupa, vamos botar guarda-roupa. Guarda-roupa é de guardar a roupa. Então, guarda-roupa, o plural vai ser guarda-roupas. O guarda não muda. O guarda vai continuar no singular. O que vai mudar vai ser roupas, que é um substantivo que é variável. Beleza? As únicas ocorrências que fogem a essa regra geral dizem respeito a palavras formadas por dois substantivos, mas que apresentam elementos de ligação. Qual é o elemento de ligação? Geralmente vai ser uma preposição. Então, pé de moleque, cana de açúcar, e as também formadas por dois substantivos, mas em que o segundo determina o primeiro. Quando a gente fala que o segundo determina o primeiro, é como se ele estivesse atuando como um adjetivo, tá? Caneta, tinteiro, sequestro, relâmpago. Nesse caso, apenas o primeiro vai para o plural. Dos demais dados, ficaria pés de moleque, canas de açúcar, canetas, tinteiros, sequestros, relâmpago. Por fim, os substantivos também podem apresentar variações no que diz respeito ao grau. Eles podem dar ideia de aumentativo ou de diminutivo. É importante ressaltar que, apesar desses nomes, o grau não se refere unicamente à noção de tamanho. Eu posso chamar uma pessoa de amorzinho, mas essa pessoa pode ter 2 metros de altura. Ah, meu amorzinho tem 2 metros de altura. Aqui, quando a gente chama de amorzinho, é um carinho, é um afeto. Mas a gente também pode chamar aquela queridinha, ó. Se eu falar assim, aquela queridinha ali, ó, pisou no meu pé.
A queridinha é em tom de ironia, de deboche, né? Porque é uma pessoa pequena, tá? Então, além do sentido de aumentar ou diminuir, a questão de tamanho, a gente também tem a noção de afeto, de carinho, ironia, deboche, exagero, eufemismo, proximidade e algumas outras. Não é difícil perceber isso no uso cotidiano da língua. Por exemplo, apelidos carinhosos são muitas vezes constituídos a partir de uso de aumentativo ou diminutivo. Aninha, Bruninho, Pedrão. Especificamente no português falado no Brasil, o uso do grau diminutivo em específico é bastante acentuado na linguagem cotidiana. Uma hipótese para isso está no fato de os termos o hábito de estabelecermos nossas relações interpessoais muito ligadas ao foro íntimo e familiar, o que se traduz na superfície da linguagem, no uso de formas que denotam maior proximidade em relação ao ouvinte. Ok, até aí. Deixa eu ver o horário. Passamos ao horário, né? 2 minutinhos. Eu corrijo com vocês os exercícios 4 e 5 na semana que vem, beleza? Pode ser, galera? Para não ficar embolado, não perder tempo lá na outra aula. Deixa eu colocar aqui. Semana 15. Corrigir 4 e 5. Obrigado pelo companheirismo. Até amanhã, a gente tem aula de T. Conto com vocês, beleza? Um beijo. Deixa eu voltar aqui para vocês, né? Um beijo e até mais.